TV, em tudo mais. Então o sujeito que via o Faustão, ele já tinha vontade de comprar uma TV, uma geladeira, a mulher enchia o saco do cara, era Gillette, era não sei o quê. Então você assistia a um programa e naquele programa tinha um anúncio. Isso aqui era a década de 90. Fora o tutti-frutti lá que eu falei, entendedores entenderão. Mas vamos lá. Década 90, patrocínio, varejo, o varejo dominava, né? Dependendo da cidade, tinha Ricardo Eletro, Insinuante, Pernambucanas. Olha quantas marcas anunciando nas TVs locais. Como é que é o Brasil hoje em dia? Vamos lá. A internet é a principal fonte de entretenimento. Prêmios são patrocinados pelas bets. Destaque para influenciadores e futebol. Então hoje, até Faustão, Gugu, porra nenhuma. Hoje você fica no telefone. Toda vez que esses caras falam ali que eles têm os estrategistas desses bancos, eles dão a opinião deles sobre os investimentos, você tem que perceber que existe um conflito natural de interesses aqui, né? O Morgan Stanley, ele não fala para pequenos investidores ali com a intenção de beneficiá-los. As grandes instituições financeiras, eles falam ao grande público com a intenção de pressionar o governo. Raul, como assim? Então eles não estão tentando me ajudar a investir melhor? Não, eles nunca estão tentando te ajudar a investir melhor. É assim, uma das formas que eles têm de fazer o governo recuar ou abraçar determinado tipo de decisão é dar uma opinião sobre ela nos principais jornais. Como eles são os especialistas em finanças, de modo geral, eles vão ali e dizem, olha, esse déficit aqui a gente não pode trabalhar com esse nível de déficit. Por quê? Porque isso é ruim pro Morgan Stanley. E daí ele fala como se aquilo fosse uma opinião para a economia, de modo geral. Não tem nenhum problema com isso, porque no geral, o que é bom, né, para as grandes instituições financeiras realmente é conta dos escândalos de corrupção, etc., a gente teve um prejuízo muito grande. Antes disso, a gente estava ali, negociando, né, 13, 14 vezes ali o lucro das empresas no ano. Então, se a empresa lucra 1 milhão, ali a gente estava pagando 14 milhões por ela. Esse era o que o mercado estava disposto, porque o Brasil era considerado um país mais sólido naquele momento, etc. Agora, a gente tem empresas com muito melhor qualidade, ou seja, só avaliando pelo lucro mesmo, e a gente está negociando a 9,64 vezes, ou seja, o Brasil está barato. É claro que a gente tem dito que ele estava barato lá atrás, né? Olha só, quando eu falei em 2022 que ele estava barato, que a gente estava a 4,80, muita gente duvidou. E aí você percebe que o mercado ele vai encontrando de novo, porque não pode se descorrelacionar demais do lucro. Não tem como você pegar assim e falar assim, gente, agora se eu colocar 10 milhões nessa empresa, em 4 anos ela se pagou completamente somente com o lucro dela mesma. É isso que o PL está dizendo, né? Com lucro por ação. Com o lucro ela se pagou ali, a partir de agora é tudo lucro. Então as coisas estavam muito baratas. Seria como se você pudesse comprar a padaria que lucra 1 milhão por 4 milhões. Então vamos lá, o governo quer impedir beneficiários do Bolsa Família de utilizarem o dinheiro nas bets. Eu vou te explicar por que isso pode ser uma proposta um pouco perigosa, né? Mas, primeiramente, a gente vai concordar que algo precisa ser feito. Beneficiários do Bolsa Família apostaram 3 bilhões de reais em bets somente no mês de agosto. Isso é muito ruim, né? Principalmente porque a gente sabe que as famílias que recebem Bolsa Família são famílias extremamente vulneráveis. Se a pessoa está numa situação dificílima ali, e aí encontra esses anúncios desmedidos, com promessas milagrosas, a pessoa tem aquele dinheirinho na vida ali, o que ela faz? Acredita numa chance de multiplicar esse dinheiro. E aí eu sei que, de um lado, você pode falar assim, Raul, mas se a pessoa joga porque não tá precisando de dinheiro, ai meu Deus, mas a pessoa tá gastando dinheiro, é porque ela quer, é porque é vagabundo, é porque é safado. A gente pode chegar nessas conclusões todas, mas a gente também pode entender isso de outra perspectiva. Eu sei que vocês vão ficar bravos aí de eu falar isso, né? Vocês querem sempre que a gente culpe as pessoas por absolutamente tudo, como se tudo fosse assim, mas eu, como vim de uma família que não tinha grana ali, eu entendo muito que às vezes um pai ou uma mãe desesperado com alguma coisa seria capaz de fazer qualquer coisa ali. De Cuba. Ninguém odeia Cuba, acho que o pessoal odeia as lideranças de Cuba também. E olha só, a extrema pobreza atinge 89% da população de Cuba e a impopularidade do ditador já chega a 91%. Então problemas como alimento, salário, inflação, tudo isso afeta demais Cuba. E antes que apareça alguém aqui, um desavisado, mas isso é culpa do bloqueio americano, do boicote, não sei o quê. Não é, meu filho, não é. Sabe por quê? Porque dá pra negociar com Cuba. Os países não conseguem por causa dos Estados Unidos. Por que não consegue? Porra, a gente não fez um porto lá que nem pagaram, deveriam devolver os charutos. Pode me pagar em charutinho. O Brasil fez porto, Venezuela, Irã, China, Rússia, todo mundo, Espanha, tem os hotéis, Espanha, todo mundo negocia com Cuba, então para com esse papo de que é culpa dos Estados Unidos. É culpa de uma ditadura. Cuba tá pior que o Líbano, quando você olha lá, parece uma terra arrasada, destruída. Então é importante o tempo inteiro a gente tá falando, porque onde o socialismo entra, a pobreza entra junto. Tem que tomar cuidado com isso. Colchão financeiro, né? E o colchão financeiro é tão importante que eu costumo chamar ele, o Bruno vai colocar em letras garrafais aqui agora, assim. Grande. Reserva de paz. Colchão financeiro é a sua reserva de paz. 6 meses do seu salário, 12 meses do seu salário. Pra quê? Costumo usar muito esse exemplo aqui, quem assiste bastante aqui. E é inscrito com o sininho ativado, já sabe.
Eu digo assim, eu chego pro Bruno lá, falo, Bruno, esse negócio é o seguinte, cara, tem um projeto novo aí pra gente fazer, vamos tá junto nessa, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos ganhar dinheiro pra caramba num novo empreendimento. E o Bruno, que tem filho, vai falar, caramba, cara, eu não tenho meu colchão financeiro. Tô falando isso não, porque o Bruno tem um colchão tão gordo que parece aqueles de motel, sabe? Aquelas camas de motel. Já me contaram, nunca usei. Tem um amigo. Se eu falo pro Bruno, bora fazer isso, ele não tem um colchão, o que você vai falar pra mim, Bruno? Como que eu vou conseguir parar, né, para fazer isso? Para fazer um novo projeto, para pegar essa oportunidade, né? Exatamente. E isso... Tem dois tipos de investidores nesse momento. Aquele tipo de investidor que vai pular realmente para renda fixa, né? Como se estivesse tirando todo o seu patrimônio da renda variável mesmo, colocando na renda fixa, porque querendo ou não, é inegável dizer que tá remunerando muito bem. E o segundo tipo de investidor é o que vai contra a manada, como o Howard Marks já dizia, como o Warren Buffett já diz, como o Peter Lynch fala também, como o Charlie Munger falava, como o Ray Dalio diz, né? Então você pode escolher ir contra a manada. Quais são os custos de ir contra a manada? Nunca é 100%, né? A única coisa que só tem benefício nesse planeta Terra é você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. O restante, meu parceiro, sempre tem risco, sempre tem custo. Então, existe o custo de você ir contra a manada, que é ver o seu patrimônio caindo no curto prazo, ver o seu patrimônio lateralizando no curto prazo, para que no longo prazo a manada se reverta e você conseguiu comprar, sim, as coisas muito baratas. A taxa de agora, né? Vai valer a pena esperar. Eu vou vender e vou pôr no quê? Agora você imagina o Barsi que comprou o Banco do Brasil a 60 centavos. Qual é o incentivo que esse cara tem de vender a ação? Não mais vende. Olha que interessante esse modelo de pensamento do Luiz Barsi. Eu quero manter pro resto da minha vida. Essa empresa é boa, não mudou o fundamento. Pra que eu vou vender só pra pagar imposto de renda? Ah, porque, pô, se corrigir 15%, se você não tivesse vendido, você ainda estaria no lucro, porque 15% você pagou do seu lucro só de imposto de renda. Se você tá realmente fazendo movimentações boas, né? Movimentações maiores. Então, em suma, você não vai vender um ativo porque ele valorizou, a não ser que seja, presta atenção, anota isso aí, ó. Você não vai vender um ativo que valorizou, a não ser que seja um ativo que você comprou para valorização, ou seja, é uma small cap ou é um fundo de muito risco, e a sua intenção é realmente vender quando ele valorizar. Você não quer manter ele pro resto da sua vida. Então, pessoas trabalhavam para assegurar a aposentadoria de um beneficiário da Previdência Social. Esse gráfico mostra a quantidade de pessoas em cada faixa etária, chamado de pirâmide etária. Percebe que na década de 70 existiam muitas pessoas novas e poucas idosas, e aí por isso a base assume essa característica de ficar larga. Só que hoje, a pirâmide etária brasileira tá assim. Olha a diferença, ó. Percebe que a base veio se achatando ao longo do tempo e o topo vem se alargando. Ou seja, tem nascido cada vez menos pessoas e cada vez mais as pessoas têm vivido por mais tempo. E aí, extrapola isso para o futuro. Ó. Em 2060, é estimado que a gente vai estar assim, com em torno de um trabalhador sustentando um beneficiário da Previdência, ao invés dos 2,4 trabalhadores que são necessários hoje. Então fica claro que o modelo atual da Previdência não é sustentável. Pode haver, na realidade, 4 tipos de ativos diferentes no mercado. O primeiro tipo de ativo é aquele ativo gerador de caixa, tá? O segundo tipo são commodities, ou seja, bens como, por exemplo, minério de ferro, petróleo, que servem para produzir alguma coisa de valor. Eles não têm valor propriamente dito em utilização, certo? Eles não têm utilidade, mas a partir de commodities você usa para fazer produção industrial, para fazer qualquer outra coisa que gere utilidade. O terceiro tipo de ativo que a gente encontra no mercado são moedas, tá? Então, o que é uma moeda? Uma moeda basicamente é um ativo que serve para guardar valor, para medir valor e para servir como instrumento de troca comercial, tá? Isso é basicamente uma moeda. E o último ativo que a gente encontra são os colecionáveis, ou seja, ativos que pela sua raridade podem aumentar ou diminuir de valor no tempo, como por exemplo quadros de artistas, um determinado veículo. Bitcoin e Ethereum não precisam de bancos para guardar essas moedas, ou sequer para processar as transferências, porque tudo isso é feito na blockchain. A blockchain é uma tecnologia de rede que funciona como um grande livro de registros, ou seja, ele registra todas as informações que acontecem na rede. Por exemplo, vamos dizer que João manda um Bitcoin para Maria às 9h43 da noite. Essa informação fica registrada para sempre numa das páginas do livro e passa a fazer parte da rede. Ninguém pode apagar ou mudar o que foi escrito, assim como o token que você levou na semana passada. E cada página do livro é como um bloco de informações. Então, cada bloco pode ter registrado dezenas ou até centenas de transações, detalhando quem enviou, quem recebeu, qual foi a quantia, qual foi o horário da transação, qual que é o código de ID da transação, mas também cada transação ter registrado o código do bloco anterior. O fato de toda transação ter registrado o ID do bloco anterior cria uma corrente cronológica e inquebrável de blocos, vulgo nome, blockchain.
A diferença da blockchain e de um banco é que esse livro de registros, ou conjunto de blocos contendo todas as transações já realizadas, não está guardado dentro de um banco. O livro de registros está guardado em milhões de computadores ao redor do mundo que